8h46 em Campos, de volta com o nosso Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Hoje recebendo aqui o Fábio Ribeiro, vereador, presidente da Câmara Municipal de Campos, e no programa conosco o Aloysio Abreu Barbosa e também o Arnaldo Neto, quem chama agora para voltar nesse bloco. Arnaldo. Vamos lá, antes de entrar nos assuntos do bloco, eu só queria voltar à questão da mesa diretora, Fábio, que você mesmo falou que está sendo antecipada demais, inclusive em discussões internas, em conversas com alguns vereadores, já existe essas projeções. E na sua eleição, 24 votos e abstenção do Marquinhos Bacelar, quase unânime, né, nessa eleição, só que já aconteceram alguns desgastes, a gente está vendo a base se recompondo, se desfazendo. Lá, na primeira eleição, teve inclusive a composição com o PDT, que apoiou o Caio, mas ficou dentro da mesa diretora. Não há risco, por exemplo, de acontecer em 2022 o que aconteceu lá em 2017, quando o partido do Jorginho Virgílio, por exemplo, proibiu que ele votasse no Marcão a candidato. Ele teve que votar no Vinícius Madureira. Nessas composições de partido, não há algum risco de não ter essa maioria de eleição? Ou isso já não preocupa vocês em aumentar essa base para não contar só com esses 3 votos do PDT? Olha só, antecipando a discussão, né, a gente, é lógico, lá eu tinha de 24 votos, a gente tinha 23, né, na base, não é isso? Só o doutor Abdo que votou em mim, mas que não era da base na época. A base diminuiu, é lógico que isso aí, você vê a base diminuindo, você já tem um outro movimento contrário, não é? E a gente tem que, na verdade, é um dia após o outro. A gente tem que garantir agora a governabilidade do Vladimir, que é muito importante, não é? As medidas, a gente está falando aqui de medidas que são necessárias serem tomadas, tem medidas não tão simpáticas, não é? Mas que precisam ser e são necessárias, e a gente tem que garantir essa governabilidade. Hoje existe um acordo com o PDT, afiançado pelo seu presidente Caio Viano, né, pela governabilidade, né, do Vladimir, porque todos entendem que essas medidas são necessárias, mesmo discordando pontualmente, não é, de uma ou de outra, mas que existe a necessidade de um governo que ainda está iniciando, tá aí, acabamos de superar o primeiro semestre, não é? Fechamos, na verdade, segundo quadrimestre, em termos de fiscal, né, a gente fecha em quadrimestre, acabamos de fechar agora em agosto. É preciso dar a oportunidade da governabilidade. Então a gente está conversando com os vereadores, mas eu, pessoalmente, a primeira conversa que eu tenho é que a gente está antecipando uma discussão. A gente tem que, agora, no momento, na minha opinião, de garantir a governabilidade, as medidas que são necessárias ao nosso município. Vamos entrar no tema do bloco. Lógico que a gente, um grupo de comunicação regional, tem que falar mais de Campos da região. Você é presidente da Câmara de Campos. Agora abrimos falando do PSD, né, e tal, da situação nacional, que é preocupante, há muita apreensão, um clima de apreensão no país. Você tem mais ou menos a minha idade, somos da mesma geração. A gente viu a ditadura militar, a gente se lembra da inflação. Tem muita gente que nunca viveu nessa realidade, né? A gente sabe, a gente viveu. Como é que você está vendo, enquanto cidadão, mais até quanto cidadão do que quanto político, esse clima de apreensão com essas manifestações agora de 7 de setembro, na terça-feira, e vou engatar logo o tema, a sua projeção, como o Cláudio Nogueira lembrou no final do bloco anterior, para a eleição do Palácio Guanabara e do Palácio Planalto. Não, primeiramente, a gente não é contrário à manifestação, a gente é democrata, o democrata tem que ter manifestação, mas a gente fica meio apreensivo, sim, pelo aquilo que eu falei, pelo clima de torcida que hoje está no Brasil, né? Você é Bolsonaro ou é Lula, não é? Não tem, as pessoas não estão, me desculpa, mas é o que eu sinto, não tem um equilíbrio, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Na verdade, 7 de setembro é o dia do Brasil,
e que a gente tem que, no meu modo de entender, a gente tem que ser menos Lula, menos Bolsonaro e ser mais Brasil, né? Então, no momento que a gente pensar ser mais Brasil, aí as manifestações vão ser mais legítimas. Agora, hoje, já repito aqui, hoje com essa questão das redes sociais, a manipulação, infelizmente, ela é muito grande, não é? Só que, por outro lado, não é? E aí eu falo da necessidade a nível de Brasil de você ter uma terceira via, mas não é a terceira via por ter a terceira via. Quando a gente fala terceira via, é a necessidade de debates, né? De você ter debates, ter uma ponderação, que é o equilíbrio. Não é? Você não pode ser nem direita nem esquerda, você tem que ter equilíbrio. Não é? Tudo na vida, a gente só tem sucesso se a gente ter equilíbrio. No Brasil também é a mesma coisa. A nível do estado do Rio, a gente vê aquilo que eu falei, a máquina do Rio, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, é muito grande. A gente vê hoje já, né, o governador do estado, Cláudio, tendo uma subida bem relevante. Porém, eu acho que a eleição nacional ela vai influenciar muito a eleição no Rio. Não é? É isso que a gente vê. O Lula, por exemplo, ele vai ter, se ele sendo candidato, necessariamente ele tem que ter um palanque no Rio de Janeiro. Não é? Então palanque de quem? Não? Palanque do Freixo, palanque do Rodrigo Neves? Será que tem essa composição a nível PDT? Né? Será que o PDT vem para a união da esquerda? Não sei, isso é uma coisa que a gente tem que... acho que é muito prematuro. Não é? Por isso que eu falo, se a gente tiver o bom senso e debate, quem ganha é o Brasil. A gente só não pode ficar na emoção dessa questão de torcida. Não é? Eu, por exemplo, eu sou vascaíno. Sou sofredor não sei quanto tempo, mas sou vascaíno. Não é? Isso não quer dizer que no modo de entender, né? Eu sou equilibrado. Pô, eu acho o melhor jogador de todos os tempos, um dos melhores jogadores de todo o tempo do Brasil. Você não pode falar em Zico. Eu não vou falar isso só porque ele é flamenguista, do Flamengo, não. Entendeu? A gente tem que ter equilíbrio. E hoje os debates políticos do Brasil, infelizmente, ele passa por isso. Esquerda, direita, democracia, intervenção militar, coisa de maluco. Entendeu? Então, eu acho que primeiro, o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, as instituições têm que ser respeitadas. Todas elas. Não é? E aí, não é o presidente da República, não é o governo do Estado, o governador do Estado, o vereador, que tem que desrespeitar as instituições. Se o Supremo Tribunal Federal é uma instituição, ela tem que ser respeitada. Então, a manifestação de apoio a A, apoio a B, não pode ser uma manifestação contra as instituições, porque aí você está sendo contra o Brasil, no meu modo de entender, né? Que é uma república, né, democrática de direito, repito. Então, isso aí a gente tem que defender até sempre. E a nível regional, né, aquilo que eu falei, eu espero e desejo do fundo do meu coração que o nosso município, nossa região, saia fortalecido em 2022, que a gente saia com o maior número de representantes, tanto na LERJ, tanto no Congresso Nacional, né, na Câmara de Deputados. Né? Hoje a gente fala da Clarissa, que é deputada federal, do Felício Laterça, né, do Chico Pinto, né? São pessoas que são aqui Chico D'Angelo, melhor dizendo, é Pinto D'Angelo, são pessoas daqui da região. Cristiano Auro. Então, o Cristiano Auro, na visita do ministro, né, o Vladimir pediu lá ao ministro, porque Campos tem carentes das coisas da Petrobras, aí pediu a instalação de um museu do petróleo aqui em Campos, aproveitando até vários casarões que nós temos. Seria uma forma da própria Petrobras colaborar com a preservação da cultura, né, aqui no nosso município. Aí eu falei assim, olha, ministro, porque ele falou que prefeito pede muito. Eu falei assim, olha, quem pede mais que prefeito é vereador. E Campos, na verdade, ele no meu modo de entender, a gente é prejudicado historicamente pela sede. A sede da bacia de Campos tinha que ser em Campos. Isso aí, para mim, é a sede administrativa
da Bacia de Campos, ela tinha que ser em Campos. Bacia de Campos, a sede em Macaé, não é? Então, isso aí eu lembro muito bem. Eu era membro do Conselho Fiscal da UERJ, não é? Na época daquela campanha Refinaria Nossa, não é? que não veio para Campos, né? Foi lá para Itaburaí. Naquele momento, né, eu como conselheiro do Conselho Fiscal da UERJ, eu fazia parte também do conselho, um diretor da Petrobras, que era engenheiro de carreira. E ele me chamou no canto e falou assim: Fábio, você que é amigo da governadora Rosinha, fala com ela que ela está batendo numa tecla. Campos precisa, na verdade, de uma sede administrativa, de ser a sede administrativa da Bacia de Campos. Então, por quê? Além, né, de gerar emprego, tendo a sede administrativa aqui em Campos, né, você passa ao cálculo de royalties, de ICMS, muda tudo. Então, quer dizer, é uma decisão política que não é uma coisa. É lógico que isso não passa pelo Ministério de Minas e Energias. Isso é uma decisão da Petrobras, que é uma empresa pública. Mas o ministro tem assento no Conselho de Administração da empresa. Então, isso aí foi um pedido, né, que foi prontamente, né, endossado por Vladimir, até ele, né, falou isso mesmo. Pô, ministro, seria um avanço muito grande. E aí caiu num escritório de representação, mas a gente tem que... E isso aí, não é, quando a gente fala nessa questão de articulação, é o que a gente quer, é a união da classe política pedindo para o nosso município. Então, é uma decisão política, sim, mas de uma empresa pública, que a gente pode estar trazendo, que teria benefício para a gente, sem prejuízo para Macaé. Eu estou falando do Cristino Alves. Então, eu comecei a fala falando: estou aqui do lado aqui de um deputado federal de Macaé, mas vou pedir para a Câmara. Aí, não, eu sou de Macaé, mas eu sou de Campos. Então, né, o Cristino ficou aqui por 4 anos aqui no Banco do Brasil, né? Aqui em Campos. E é um grande amigo, né? Um cara que realmente... eu tenho que fazer justiça. O Cristino, por exemplo, eu sou membro do Conselho Municipal de Agricultura, e o professor Almir, na instalação do Conselho há 2 semanas atrás, ele apresentou as emendas federais, né, que estão vindo para Campos, para a agricultura. E o Cristino, ele é muito, muito atuante, entendeu? Em trazer emendas para a agricultura aqui de Campos. Então, eu queria, isso, o desejo meu é que a nossa região seja fortalecida, que a gente haja, né, deputados estaduais de São João da Barra, de São Francisco. A gente quer que é isso, né? A gente vê lá o Frederico Barbosa é candidato, não é isso? É pré-candidato, né? Então, acho que a gente torce, né, para que a representatividade da nossa região seja aumentada. E a gente tem que trabalhar para isso. Lógico que, como estou falando como cidadão, mas como membro de partido, eu vou fomentar. Por exemplo, eu estou ouvindo falar de Bruno Viana, da possibilidade dele vir para o PSD, certo? Dele ser candidato pelo PSD, a convite do Eduardo Paes. Então, existe essa possibilidade. Então, quer dizer, a gente tem que... É mais um nome que entra também na composição, porque vindo para o PSD, como é que vai ficar a posição do Bruno Viana? Será que vai ter apoio ao governo? Então, são coisas... A política é assim. Né? A Luísa sabe dizer o autor, mas eu esqueci, que falam tanto, que política é igual a nuvem, não é? Quem é o autor dessa frase? Magalhães. O ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Então, Magalhães Pinto, não é isso? Política é igual a nuvem, cara. Hoje amanhece de uma posição, no meio dia já está em outra, e a gente tem que seguir a onda. Só que a única coisa que eu sempre peço aqui é união. A classe política hoje está desunida, não é? A gente tem que unir, porque a oportunidade está aí. Não é? Eu cito aqui a questão estadual, a nível estadual, que a gente tem uma oportunidade muito grande, né, com o Cláudio Castro agora, governador. Por quê? Porque ele tem como aliado o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, e o atual governo, o secretário de governo dele, que é o deputado Rodrigo Bacelar. Então, nós temos que aproveitar, não é? E é lógico, né? Essa união pode dar mais tranquilidade para mim lá na Câmara também, entendeu? É lógico, a gente tem... eu estou conversando aqui abertamente, a gente tem que fazer articulação, entendeu?
nível federal, Fábio, né? Nos perguntou também, projeção ao Planalto. Você acha que... A gente comentou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, né? Quando a Luísa trouxe a pesquisa lá, a questão do PSD, com o Pacheco aparecendo ali com 4 pontos. Há espaço para furar essa polarização que se desenha de torcida aí Lula-Bolsonaro? Eu já falei, eu torço para isso. Eu acho que tem que ter tem que furar assim a nível de debate. Não, é questão eleitoralmente falando, né? A Luísa, a gente está conversando em off, é muito difícil você sair de 4% e ultrapassar os 28%, 27% de Bolsonaro, né? Já que o Lula, teoricamente, a gente está um ano da eleição, mas teoricamente o Lula, né, por tudo aquilo que representa, por ter um conjunto, né, poder até centralizar a questão da esquerda, de repente, o Lula provavelmente está no segundo turno. Mas, a nível de debate, para mim, é necessário, é fundamental o aparecimento de uma terceira via, de discursos, né, não tão polarizados, entendeu? Então, isso, para mim, se faz necessário. Eu acredito que seja de forma natural. Eu torço que seja do meu partido, PSD, né? O Rodrigo. Mas vamos, Pacheco, mas vamos esperar aí. Bom, são 9h02, né? Como que a hora passou rápido aí, a gente já avançou aqui o término do programa, né? Mas, sobretudo, o Fábio, agradecer pela sua presença aqui sempre e, né, tá disposto aí, sempre disponível para nos atender bem, sempre, né? Desejar um ótimo final de semana, muito sucesso aí, e sempre estaremos aqui acompanhando lá o seu trabalho e também as suas colunas lá no jornal Folha da Manhã. Um grande abraço, bom dia, presidente. Fechamos por aqui essa edição de hoje. Eu queria agradecer a vocês, né? É uma felicidade muito grande participar desse programa, que, repito, foi o painel que o Aloysio fez, é uma referência para nós, né? Para nós, é uma bela referência para a gente, né? Até o Vladimir também fala isso. Mas eu queria fazer uma sugestão. Dia de sexta-feira o programa pode ser às 4h da tarde ou 6h da tarde, para a gente sextar e... Vamos montar um estúdio, então. Quando chamar Arnaldo, você não vai dar prejuízo, hein? Até podia fazer um estúdio móvel, né? Uma hora a gente ia para Tafona, outra para Lagoa de Cima. Para Lagoa de Cima, Sairu, Traíra, filé de tilápia. Só coisa boa. Só alegria. Brincadeira à parte, muito bom. E eu acho que é necessária essa participação sempre. Eu estou à disposição. Né? Eu acho que vocês fazem um belo trabalho, né? Não só de jornalismo, mas para a democracia do nosso município, da democracia do nosso estado, né? Semana passada eu acompanhei, foram vários debates a nível, né, federal mesmo, né, estadual, mas teve aí a Marina Silva, teve o Freixo, não é isso? Sim. Então isso é muito importante. Eu queria parabenizar vocês e deixar sempre à disposição. Um abraço para o Luiz, para Arnaldo. Arnaldo, devagar, hein, bicho? Vai devagar, hein? Vai. A gente Bom, fala em breve. Coitado do Arnaldo. Vamos te chamar para o aniversário dele. Passar Não está podendo ter ainda. Aí, não, vamos passar a pandemia. Aí você vai ver o que é Arnaldo. Ah, é? Aí dá medo. De dar medo. Eu já fui alguma coisa, saia francesa. Tem transformação, Luiz? Rapaz, eu uma vez levei aí que eu era criança. Não vou contar essa história aqui na rádio, não, senão Arnaldo vai ficar chateado comigo. Pode contar, Arnaldo? Pode, não tem problema não. Aí, primeiro eu levei para uma cachaça, uma cachaça mineira boa assim. Aí peguei, tomei uma dose com ele, e veio conversar com alguém, olhei pro lado, sumiu a cachaça. Né? Aí eu falei, tá bom, só tá com sede, deixa quieto. Aí eu vou no banheiro, foi na casa ali de Sônia Ferreira. Aí eu vou ao banheiro, que era nos fundos, e deixei Ica, que era pequeno ali, todo mundo muito bêbado, aí quando animado, né? Aí vem Ica correndo, papai, eu fiquei preocupado, o que houve, meu filho? Papai,
Arnaldo caiu igual MMA. Eu falei, o que foi aquele Arnaldo? Eu falei, não, papai, caiu retinho. O clima é pesado. Tem gente que fala que não volta, que é muito pesado. Aí depois que dá um banho de piscina nele, aí me seguraram, não, ele não sabe nadar, não. Não tem problema não, ele é muito alto, ele dá pé. Mas não tava em pé, tava ficando em pé, né? Não é isso. Se deixar de história aí para contar, para fazer um livro. Graças a Deus, mas graças a Mas Deus. é uma coisinha pouca, assim, normalmente é uns 40 caixas. Olha! Olha só. Começa com 15, daqui a pouco é 40, nem vejo chegar. Normalmente compro. Aqui, deixa eu... Tá vendo só como o Arnaldo é? Ó, tô vendo aqui, ó. Tá fazendo propaganda eleitoral aí de Niterói. Antecipado. Aniversário Aí falou de 40. 15 MDB. Agora tá falando de 40 PSB. Pô, Arnaldo. Bom, aqui, deixa eu agradecer. Gente, um abraço pra todos aí. Obrigado, presidente. Teve um aqui que prometeu uma galinha a gente, o Aloysio. Se ele estiver engordando a galinha até hoje, já deve estar com uns 8 quilos também. O Fábio agora prometeu uma traíra. Vamos ver se a bicha não vira um, né? Vamos lá. Bom, né? Um cação. Eu queria, se me permite, agradecer ao Fábio, né? Teve algumas vezes no programa aqui, sempre elucidativa. A Câmara tem vivido dias assim tensos, e eu acho que a capacidade de articulação dele tem servido para, apesar ele falou aí com o Arnaldo, que tem uma hora que ele, é normal, todo mundo tem uma hora que tem que falar um pouco mais forte mesmo, mas acho que a capacidade de articulação dele tem servido para suavizar o processo, né? E eu quero agradecer e lembrar só 3 coisas. Em relação ao Cláudio Castro, em relação ao palanque de Lula, além de Rodrigo Neves e além de Freixo, Cláudio Castro não está fora do jogo, não. Coaquá teve com ele, elogiou muito Coaquá, uma liderança muito representativa do PT no estado do Rio. Então, com certeza. Lula muito hábil, para Lula ter 3 palanques no Rio não é difícil, não. Então, Castro não está fora desse jogo pelo apoio de Lula, não. Embora seja mais ligado a Bolsonaro. Mas política, né? A segunda coisa é lembrar aí do 7 de setembro. Eu me lembro da entrevista que o Vladimir deu aqui, logo no começo do programa, foi no ano retrasado, 2019, 2020, foi antes da eleição, da campanha eleitoral, em que ele se esforçou muito para tentar suavizar qualquer coisa que tivesse ficado de mal entendido e tal, daquele problema lá da Chequinho, dos ataques ali, aquela coisa que ficou meio mal resolvida ali com o Judiciário e com o Ministério Público. E Vladimir teve a preocupação de, antes de se confirmar como candidato, de baixar essa corda, né? E surtiu efeito. Eu acho que o exemplo de Campos serve para a União, serve para o governo federal, né? Essa coisa de ficar polarizando o poder, e Vladimir fez isso sem ser poder ainda, né? E foi exitoso também nesse ponto. Ele diluiu aquela animosidade que, porventura, pudesse ter ficado ali. E só lembrar que a gente vai comemorar na terça-feira a proclamação da República, né? 7 de setembro, por Dom Pedro I, né? Príncipe regente de Portugal. Dom Pedro I foi imperador do Brasil. Dom Pedro I outorgou nossa primeira Constituição em 1824, a primeira Constituição, de base liberal. Tinha o poder moderador, além do poder executivo, legislativo, judiciário, ele tinha o poder moderador, como o filho dele, Dom Pedro II, teve também. E mesmo tendo poder moderador, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do filho em 1831. Ou seja, ele ficou 9 anos como governante do Brasil. Sabe quantas vezes ele dissolveu a Câmara de Deputados fundada por ele? 0. 0 vezes ameaçou fazer isso. Então, que o exemplo histórico sirva para o Brasil de hoje, quase 200 anos depois. Obrigado, Fábio. Obrigado. Tomara. Bom, Aloysio, então, a você muito obrigado também. Bom fim de semana. Na segunda-feira estaremos de volta, abrindo aí a semana. Na terça-feira, feriado, estaremos com o Folha no Ar também.
normal, né, por óbvio, e, né, bom descanso aí para você, Aloysio. A você, pode falar, Luiz, se quiser. E a você também, Arnaldo, muito obrigado aí, né, mais uma vez, né, um bom final de semana e bom descanso também para vocês. Muito obrigado. Tô entendendo essa risada do Cláudio com o Arnaldo, não. Não, rapaz, é que eles vão agora pra... Agora a gente começa a edição do jornal, né, Fábio? E aí eu falo... 10, 11 horas da noite. Se der tudo certo. E eu falo que eles vão descansar, entendeu? Não? Aí pronto. Mas aqui, de qualquer maneira... Essa 6 acaba 10, 11. Aí haja... 11 horas? Dando tudo certo, sem nada novo, né? Surgiu uma novidade aí em bola meio de campo. Isso inclusive anunciar que amanhã essa entrevista vai estar aqui, reproduzida amanhã, né, com destaque da edição impressa de manhã com o presidente da Câmara, vereador Fábio Ribeiro. Certo, correto. Legal, amanhã no jornal Folha da Manhã, e aí eu lembro também, aproveita aqui, já são 9h12, que o jornal amanhã estará bem cedo aí nas bancas de toda a nossa cidade e também nas casas dos assinantes. Então, Aloysio, Arnaldo, presidente, mais uma vez, obrigado, né, e até semana que vem. Fechou aí. 9h13. Ficamos por aqui. Você fique ligado aqui na Folha FM. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. De volta com Folha no Ar na segunda-feira. E agora segue a nossa programação com muita música de qualidade e informação também em primeira mão.